Boa noite a todos, sejam bem-vindos à Casa do Caminho. Boa noite aos nossos amigos que nos acompanham pela internet. Alguém aqui é frequentador pela primeira vez? Não, né? Todos já frequentam a casa, né? Então, todos já sabem mais ou menos as nossas atividades. Só lembrando que nós temos palestra todos os dias, com exceção de sextas-feiras, né? Qualquer dúvida sobre os horários é só consultar ali no painel. O curso preparatório sobre a doutrina espírita vai ser nas quartas-feiras às 20 horas, né? Então é só procurar um trabalhador para poder se inscrever para o curso. Temos as cestas básicas que nós entregamos para cerca de 90 famílias. E lembrando sempre do lanche com os moradores de rua, que é só vir para cá por volta das 4h45 que a gente começa a preparar para depois distribuir, poder dar uma palavra amiga para os nossos amigos que moram nas ruas, poder estar de alguma forma dando um alimento, né? Assim, sabe que não é tudo, né? Mas já é um começo, né? De a gente estar se aproximando, fazendo um trabalho. Se cada um de nós fizer um pouquinho, né? O mundo vai ser um pouco melhor, né, gente? Com relação às cestas básicas, né? A casa, graças a Deus, tem conseguido sempre cumprir a sua meta. Alguns meses a casa precisa comprar mantimentos para complementar, mas ultimamente a gente tem conseguido, graças à colaboração de todos, né? Em especial, a gente sempre pede um item de não perecível. O que mais tem faltado é arroz, óleo, feijão, açúcar, farinhas e fubá, né? Qualquer alimento vai ser bem-vindo também, tá bom, gente? Então, posto isso, vamos então fechando um pouco nossos olhos, nos concentrando com o ambiente aqui presente. Hoje que nós viemos nos nossos trabalhos, no nosso dia a dia, muitas vezes cansados, muitas vezes cheios de preocupações, e viemos aqui para repousar emocionalmente, espiritualmente. Podemos angariar forças, podemos nos harmonizar. E é com muita gratidão e alegria que temos essa casa que nos acolhe com tanto carinho. Que o Mestre Jesus possa nos inspirar nesse trabalho, que nós possamos nos conectar com os amigos da espiritualidade aqui presente, nossos mentores, nossos mestres, para que nós tenhamos forças para sempre levar adiante a fé, a esperança e o amor. Que assim seja, né? Vamos abrir então nossos olhos lentamente, entrando em contato com o ambiente aqui presente. Hoje nós temos a alegria de ter o nosso amigo Bira, né, que vai nos falar, né? Ele vai nos falar o tema de hoje também, né, Bira? Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Meu microfone está bom, o som está bom? Então está ótimo. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Que todos possamos sair daqui recarregados, reenergizados. E que a nossa força interior aumente cada vez mais e mais. E a nossa crença nos ensinamentos possa se fortificar. O que nós vamos falar hoje é algo muito comum no nosso dia a dia, algo do que nós não gostamos nem um pouco, contratempos. São coisas, às vezes, simples que nos tiram do sério. A base desse assunto está no livro Para Uso Diário, do Espírito Joanes, psicografado por Raul Teixeira, no capítulo 5 desse livro. Antes de começarmos a dissertar sobre o tema, a gente precisa lembrar que nós estamos vivendo, por enquanto, num planeta de provas e expiações. E, naturalmente, diante dessa situação, diante dessa circunstância, é natural que sejamos confrontados com contratempos, com aborrecimentos, com problemas, preocupações. Por exemplo, contratempos, coisa simples. Vamos numa festa, sábado. Fomos convidados a uma festa fantástica. Roupa bonita,
cabelos arrumados o dia inteiro ou a tarde toda no cabeleireiro, sapato novo, aquele ambiente gostosíssimo. E aí, na hora de sair, despenca toda a água do mundo, toda a chuva da semana cai na hora que a gente vai sair. A roupa molha, amassa, o cabelo pode ficar mal arrumado, pode ficar crespo, é um horror isso. Então, e o sapato vai sujar, vai molhar, a meia vai ficar molhada, enfim. Aquilo que nós imaginávamos que seria algo extremamente prazeroso, já assume uma feição de problema. Um outro exemplo, vamos tirar férias, vamos viajar, planejamos a viagem, fazemos tudo direitinho, reservas, isso, aquilo outro, tal, revisão no carro, bagagem toda no porta-mala, rua com a família inteira, e um pneu fura. Quem já viveu sabe como é desagradável no meio da rua, no meio da estrada, tirar toda a bagagem do porta-malas, tirar o estepe, trocar o pneu e seguir em frente. Mas aí você não vai viajar de carro, você vai viajar de ônibus ou de avião, aí você vai para o aeroporto ou para a rodoviária e chegar lá, você descobre que esqueceu o bilhete de embarque, esqueceu a passagem do ônibus e dá tudo errado. Ou então no caminho você pega um baita de um congestionamento, você chega em cima da hora nervoso, você chega no balcão de embarque, você trata mal todo mundo, é terrível. Isso já aconteceu comigo. O que acontece normalmente com as pessoas nessas situações? Irritação, aborrecimento, mau humor. Normalmente as pessoas procuram um culpado. Isso está no psique das pessoas, no psicológico, sei lá. As pessoas querem sempre achar um culpado pelos problemas e as pessoas acabam atacando aquelas que estão mais próximas. Acabam tratando mal as que estão mais próximas. As pessoas a quem elas amam ou por quem elas são amadas. E é curioso que nessas situações nós sempre esquecemos, as pessoas sempre esquecem, que existe gente passando por problemas muito piores do que uma roupa amassada, molhada, um cabelo mal arranjado. Tem gente em fila de hospital, neste momento, tem gente em fila de hospital sofrendo dores terríveis e não consegue ser tratada. E sofre, e sofre. Tem gente que é bem atendida em hospital, da melhor maneira possível, não sente dores, mas sente a desesperança por saber que a doença que lhe acomete não tem solução. E muitas vezes, as pessoas passando por problemas assim, não tratam os outros tão mal quanto algumas que simplesmente enfrentam pequenos contratempos. Tem gente em algum lugar do mundo agora enfrentando a fúria da natureza, e a única ferramenta disponível é pedir a Deus proteção. Mais nada. Tem gente que a natureza chegou, arrancou e destruiu tudo que a pessoa tinha, tudo que a pessoa construiu ao longo da vida, a natureza levou embora. Muito pior do que esquecer o bilhete de embarque em casa. E a pessoa tem que lutar e recomeçar. Não tem por onde. Não tem alternativa. Mas, muitas vezes, só por causa dos contratempos, as pessoas se acham no direito de fazer drama. Parece que tomam dramin, fazem drama. Gostam de fazer drama atrás de drama por causa de pequenos contratempos. E aí, que vale a pena nós começarmos a pensar em olhar para dentro. Cada um olhar para dentro de si. É natural. No estágio em que nós estamos, é natural que sintamos irritação, um pouco de aborrecimento, desde que isso seja passageiro, desde que isso não fique muito tempo dentro de cada um de nós.
E, meus amigos, eu vou me arriscar a dizer que a maneira como nós reagimos diante desses contratempos, diante desses pequenos problemas, diz muito a respeito de nós mesmos, de quem somos e de como estamos na escala de evolução da vida. Se já chegamos um pouco mais perto daquilo que gostaríamos, ou se ainda estamos lá atrás, iludidos, acreditando que fomos mais para frente. Se nós ficamos alimentando irritações, aborrecimentos, nós vamos criar uma armadilha muito perigosa, profundamente problemática. Porque o que nós pensamos, o que nós sentimos, constrói um ambiente mental, um ambiente espiritual em nós. E por afinidade, nós vamos começar a atrair a companhia de irmãozinhos, espíritos mais infelizes, menos esclarecidos, que vão se identificar com aquele nosso estado de alma, aquele nosso estado de espírito. E aí, meus amigos, nós vamos começar aquilo que eu às vezes chamo de piquenique de maus bofes. Porque aí nós ficamos alimentando irritações, aborrecimentos, sentimentos ruins, e recebemos, e transmitimos isso, e recebemos de volta dessas outras pessoas. E lá ficamos nós, como numa festa, trocando sentimentos da pior qualidade. E não conseguimos sair dessa armadilha. E ficamos sempre assim. E depois não lembramos e não sabemos muito bem porquê, as coisas de um tempo para cá começaram a dar errado. De um tempo para cá, puxa vida, tudo que eu ponho a mão não dá certo. Eu fazia as coisas de determinada forma até um tempo atrás, agora não dá mais certo. Eu faço igual e dá errado. Muitas vezes nós não sabemos que nós construímos esse ambiente, não percebemos que construímos esse ambiente, e esse ambiente é o que nos está derrubando. Aí vem a pergunta de $1 milhão. O que fazer? A resposta, acho que não passa de $100. Orar e vigiar. Vigiar muito mais do que orar. Porque, convenhamos, orar é fácil. Você decora, a pessoa decora uma oração, 2, 3, e põe para fora. Vigiar é mais complicado. Porque requer um pouco mais de esforço, um pouco mais de atenção com nós mesmos, com cada um de nós. Vigiar significa olhar para dentro de cada um de nós e perceber que nós não fazemos e nem praticamos, normalmente, aquilo que achamos que os outros têm que fazer, os outros têm que praticar. Somos muito generosos com nós mesmos e às vezes cruéis com quem está perto de nós. Mas não tem alternativa, vigiar e orar. Todo santo dia, o tempo todo. Uma boa, como é que se diz, um bom gatilho para nos ajudar também a tentar desmontar esse festival de sentimentos não muito bons, é tentar lembrar, por exemplo, que os contratempos, a existência dos contratempos, dos problemas, pequenas provas, podem ser o sinal da providência divina nos ajudando. Nós enxergamos o problema imediato, que perdemos o ônibus, perdemos o trem, chegamos tarde, perdemos o voo, isso, aquilo outro, mas por vezes a providência nos impediu de passar por um problema muito maior. A história é razoavelmente pródiga de casos de pessoas que perderam o avião e o avião espatifou-se. Aquele caso da TAM mesmo aqui em 1996, que decolou e caiu em seguida, apareceram nos jornais e na televisão várias histórias de pessoas que pegavam aquele voo todo santo dia
e naquele dia, por alguma razão, ficaram atrasadas, isso, aquilo, outro, e foi quando o voo espatifou-se e todo mundo que estava lá dentro foi embora, fez a passagem. Às vezes, a providência nos segura para que a gente não se enfie em enrascada, no congestionamento. Isso a gente sempre fala, mas a gente sempre esquece. No congestionamento, a gente tem pressa de chegar num determinado lugar e o trânsito empaca e nós ficamos aborrecidíssimos, isso, aquilo, outro. Mas não nos passa pela cabeça, normalmente não nos passa pela cabeça, que a providência está dizendo assim: espera, cidadão, fica um pouquinho aí, calma, porque se você for do jeito que você quer ir, você vai se meter numa fria, você vai se acidentar. Então, espera, segura um pouco. Também pode ser a providência nos dando pequenas lições de tolerância, teste para cada um de nós, para nós sabermos como estamos, a como andamos em relação a esses contratempos. Nos tornamos mais pacientes? Ou somos ainda explosivos, agressivos, quando as coisas não acontecem do jeito que nós queremos? É que nem, acho que aqui todos vão lembrar, no tempo de escola, quando nós, eu detestava isso, quando nós estamos na sala de aula, o professor entra e diz assim: pode sacar uma folha do caderno, guarda o resto do material e prova surpresa. Haviam verdadeiras revoluções na sala de aula. Chama a ONU, chama não sei quem, porque não pode, isso, aquilo, outro. Mas a vida nos traz provas surpresas quase que diariamente. E são pequenas, às vezes muito simples. E nós conseguimos apenas escrever o nome e não preencher mais nada. Porque nós esquecemos. Porque a nossa vontade, a nossa disposição, se nós bobearmos, a nossa vontade e a disposição são de confrontar a vida, confrontar o destino, e quem sabe estamos confrontando a própria providência que nos quer auxiliar. Então, o que nós podemos fazer, como fazer, para começar a mudar isso? Eu falei agora há pouco de vigiar, orar, tudo bem, mas tem mais algo que a gente pode fazer. A chave está numa palavra chamada aceitação. Normalmente somos, no nosso estágio de evolução, somos meio que rebeldes sem causa. Às vezes eu imagino que Deus ou espíritos superiores, nem espíritos superiores devem olhar para nós e rirem de várias atitudes nossas, assim como nós rimos ou ríamos quando víamos nossos pequenos filhos fazendo malcriações tão infantis, tão bobinhas, e achando que estavam afrontando o mundo. Nós precisamos exercitar um pouco a aceitação. O exercício da aceitação facilita a vigilância em conjugação com a oração. Aceitar não é ficar passivo, reclamando, frustrado. Ó céus, ó Deus, ó que nada dá certo. Ai meu Deus, não. Aceitar significa receber, concordar, admitir, reconhecer. Vamos de novo lembrar que os contratempos, os pequenos problemas podem sim, provavelmente serão ações da providência nos ajudando ou nos testando. Então, se aceitamos isso, se aceitamos os contratempos, os problemas de última hora, essa coisa toda, fica mais fácil e lembrarmos disso. E aí fica mais fácil de lidar com essa situação. A partir daí, a nossa reação muda.
aos poucos ela muda, ela passa a ser mais positiva. Nós passamos a enfrentar os problemas com menor, os contratempos, com menor agressividade, menor animosidade em relação à vida e aos que nos rodeiam. Um detalhe, um lembrete. Contratempos, preocupações, problemas podem perfeitamente ser consequência de atos notos. Eu diria até que no mais das vezes. É consequência de atitudes impensadas, orgulho, vaidade, coisas que às vezes fizemos algum tempo atrás e agora somos chamados a lidar com certas consequências. E vamos em frente. Se ficarmos aborrecidos e revoltados, vamos nos revoltar contra o quê? Nós mesmos. Quem provocou esses problemas para mim? Olha no espelho que você enxerga. Repetindo, a forma como reagimos às preocupações, aos aborrecimentos, diz muito de como somos. E aí vem duas perguntas. Somos ainda crianças mimadas de cabelo branco, que batem o pezinho quando nada vai do jeito que nós queremos? Ou somos pequenos ditadores que, aborrecidos e contrariados, saem maltratando todo mundo à sua volta, expondo tudo de feio que nós temos na alma, sem menor pudor, achando que a nossa contrariedade é motivo mais do que suficiente para pisar nos outros. Gente, toda vez que eu penso sobre isso, eu gosto de lembrar do exemplo da água. A água sempre corre para onde tem que correr. E ela, quando ela encontra um obstáculo, ela não fica discutindo com o obstáculo. E ela não reclama da vida. Ela contorna o obstáculo e segue em frente. Olha o rio Tietê, nasce em Salesópolis e vai desaguar no mar lá entre o Uruguai e a Argentina. E olha que quando ele passa aqui, nós ainda tratamos ele muito mal. Ainda fazemos um monte de desaforo para o coitado do rio. Ele não reclama. Ele não agride, ele segue o curso dele. Por que nós não podemos seguir o nosso curso sem ficar parados, sentados, reclamando quando algo não sai do jeito que nós queremos? Por quê? Será que somos tão especiais assim? Não me parece. A julgar pelo mundo que vivemos, não me parece. Então, meus amigos, a proposta é nos esforçarmos e tentarmos nos renovar por dentro. Vigiar, orar, aceitação. Precisamos nos conhecer, cada um de nós precisa conhecer-se melhor. Não é só teoria, é prática. Não é só vir à casa espírita, não é só ir na igreja, não é só ir ao templo, repetir orações, repetir ensinamentos. E quando nós, digamos, somos entregues à vida diária, enfiamos os pés pelas mãos. Ou, pelo menos, enfiamos as mãos pelas mãos. Precisamos nos conhecer. Aqui é fácil pensarmos em tudo isso. Daquela porta para fora é que eu quero ver. O que eu sou quando eu saio ali? O que eu sou quando eu chego com o carro ali na esquina e o pneu fura? Em quantos palavrões eu penso ou falo? Quantas coisas feias me vêm à mente? Eu posso não ter dito nada, mas elas vieram à mente.
E eu nem para ter o esforço de dizer, o Biratã, para com isso. Nem para isso. Então precisamos da renovação interior verdadeira, não teórica. Precisamos nos lembrar que faz parte da nossa jornada aceitar contratempos, atribulações, problemas, mesmo que isso nos custe muito esforço, em várias situações, sofrimento, suor, lágrimas. Nós precisamos ter em mente que nós vamos precisar passar por isso. E não nos iludamos. Quanto maior o contratempo, quanto maior a prova, ou quanto maior a sequência de contratempos, a sequência de problemas e provas, maior a nossa necessidade. Poxa, mas para mim dá tudo errado. Querido, então o fardo está cumprido. Mas eu me esforço e a coisa não funciona. Ok, se esforce mais. Porque se você desistir e se entregar, um dia isso vai voltar. Esse ajuste você vai ter que fazer. Você vai abrir mão de fazer agora, nesta oportunidade, nesta existência? Ok, negócio fechado. Só que é o seguinte, já está contratado lá para frente. E depois não reclama. Então, por que não nos esforçarmos? Por que não lutarmos para lidar melhor com o que eu chamo de as nossas próprias mazelas? Nós temos mazelas. A má notícia é essa. Nós não viemos aqui para ensinar os outros. Nós viemos aqui para aprender. E aprender muito. Só depende de nós. Cada um de nós vai fazer o seu próprio esforço e construir o seu próprio caminho. Vou usar aqui o ensinamento de Paulo numa carta aos Romanos, dizendo: transformai-vos pela renovação de vossas mentes, para que proveis quão é boa e agradável e perfeita a vontade de Deus. Transformai-vos pela renovação de vossas mentes. Lembra do orar, vigiar, aceitação, conhecer-se a si mesmo, conhecimento interior, fundamental. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, tem um outro ensinamento que eu acho bastante oportuno, que diz: o homem pode abrandar ou aumentar a amargura de suas provas pela maneira como encara a vida terrestre. Bem, aí começa a tocar o sino. Como é que cada um de nós encara a vida terrestre? O que podemos fazer por nós mesmos nesse aspecto? Assim, todos nós, e agora a boa notícia, eu dei uma má notícia, agora vem a boa notícia. Todos nós nascemos com uma centelhazinha pronta e funcionando. E essa centelha só espera a aproximação do combustível da boa vontade para que façamos a renovação interior. A hora que você junta a centelha, que já vem instalada, é que nem aplicativo de telefone, plug and play. A centelha já vem instalada. Deus, na sua magnífica bondade, já nos ajuda de saída. A centelha já vem. Se nós temos a disposição de usar o combustível da renovação interior, nós vamos acender uma chama diferente, interessante, de uma claridade indescritível. E essa chama vai iluminar o nosso caminho.
Enquanto nós acreditarmos que o nosso caminho vai ser iluminado só por uma pequena centelha, vamos tropeçar em várias pedras. Então, vamos nos esforçar, vamos nos animar, porque bons nós somos. Somos filhos de Deus. Temos a bondade, o ânimo, o otimismo, tudo isso instalado dentro de nós. Nós podemos, a qualquer tempo, no meio do dia, um estalo, acordar, um estalo. Tantas coisas boas acontecem de estalo. Por que não essa também? Nós podemos conseguir, podemos nos aprimorar, podemos melhorar. Nós estamos no caminho da evolução. Às vezes ele é lento. Às vezes ele pode ser um pouco mais pesado. Mas nós estamos nele. E é inexorável, nós não temos outra opção senão evoluir. Então vamos começar logo, arregaçar as mangas, fazer uma forcinha e vamos para frente. Vamos evoluir. Dá trabalho, mas quem disse que seria fácil? Naquela reunião do sim, sim, não, não, alguém falou, vai que é molezinha? Não. A evolução é assim. Eu só quero acabar citando um outro exemplo bem simplesinho. Eu adoro esses exemplos simples. Agora, neste momento, devem existir mais ou menos 4.000 aeronaves voando em volta do mundo. A maior parte delas sendo pilotadas por comandantes que têm conhecimento de astronomia, aeronáutica, aerodinâmica, a ciência que cuida do clima, meteorologia, conhecimentos muito grandes e muito bons. E tem, cada um deles, nas suas mãos, a responsabilidade de cuidar de várias vidas. É uma responsabilidade que eu reputo, não muito pequena, não. São pessoas importantes. Mas esses mesmos comandantes, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, 45 anos atrás, vários deles, provavelmente, pilotavam heroicamente nos quintais de suas casas os seus triciclos, tico-ticos, tonquinhas e coisas do gênero, e achavam aquilo o máximo. Eles foram, aprenderam, evoluíram e são o que são hoje. Cuidam de nós, dos passageiros, cuidam das vidas de pessoas, zelam pelas vidas de pessoas que precisam se deslocar pelo mundo. É um pequeno exemplo, um exemplo bem simplesinho da evolução. Veja como eles mudaram em 30, 40 anos. Nós estamos aqui, talvez há milênios. Por que não? Vale muito a pena. Vale muito a pena. E digo mais para vocês. O dia em que a gente tropeça e não xinga, o dia em que algo dá errado e a gente não pragueja, o dia em que acontece algo que nos aborrece e nós não maldizemos nada, dá uma sensação boa. Porque a gente fala, estou conseguindo. Que a paz de Jesus esteja com todos. Senha. Bom, então agora é o momento das perguntas, né, colocações sobre o tema, né? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, colocação? Pois não. Boa noite, meu nome é Cristina. Pois não, Cristina. E eu não entendo esse negócio de vigiar. Porque minha cabeça de vigiar é muito forte, né? Vigiar, fica vigilante. E eu não entendo. Sugiro, orar, sim, mas sim. Vigiar, não. Sugiro trocar por uma outra expressão. Ao invés de você usar a palavra vigiar, você trocar por uma expressão. Prestar atenção em si mesma. Policiar os seus pensamentos. Policiar os seus sentimentos. Porque você sabe, todos nós sabemos, o que é certo e o que é errado.
ou temos uma noção muito boa. Vigiar nada mais é do que controlar. É que nem eu falei agora há pouco. Você tropeça e vai praguejar? Não vou praguejar. Alguma coisa que você está fazendo na sua casa, no seu trabalho, deu errado, você vai esbravejar, você vai querer brigar com alguém? Não. Deixa eu aceitar. Vou tentar mais uma vez, na próxima dá certo. Vigiar nada mais é do que policiar-se. Talvez essa expressão fique até mais desagradável do que vigiar. Mas é controlar os próprios pensamentos e sentimentos. Evitar que pensamentos e sentimentos não positivos prosperem dentro de nós. E quando nós fazemos isso, é como se nós estivéssemos aos poucos fazendo uma espécie de pequena faxina na mente e no coração. Você concorda, não? Alguém mais gostaria de perguntar? O seu Américo? Mira, parabéns. Parabéns. Meu aniversário é só em fevereiro. Parabéns, Mira. Você me fez lembrar os nossos bate-papos, né? Ah, sim. Com certeza, com certeza. E quando é que nós vamos parar de usar a palavra contratempo em situações que não convém, não é? Porque é como você explicou muito bem. O contratempo nós usamos para aquilo que muitas vezes nós não queremos aceitar. Sim. Não é? Então a gente usa essa palavra só para cair fora. A culpa não é minha. Isso. Não é? Quem é o culpado da vez, apresente-se com a senha. Porque eu tenho comigo que contratempo faz lembrar contrariedade. Aí você faz uma miscelânea e aponta o dedo para alguém. Mas no mais das vezes, o tal contratempo é aquilo que a gente falou agora há pouco. Ele nasceu, ele foi gestado em alguma atitude nossa lá de trás. Às vezes até em outra encarnação. Eu diria mais. A literatura mostra que há casos em que pessoas pedem antes de vir para cá para serem testadas a vida inteira, com problemas, contrariedades, os tais contratempos, porque elas já estão numa fase em que é basicamente isso que elas estão precisando trabalhar. Coisas mais pesadas já foram ficando para trás e tal, ou tem algumas pendências que elas vão resolver mais lá para frente que agora não dá. Então elas pedem isso. Eu quero saber como é que eu vou reagir. E às vezes é um tropeção atrás do outro, mas pelo menos está tentando. Pelo menos as pessoas estão tentando. Alguma colocação? A evolução nossa se dá só na Terra. Não. A Terra é... Eu queria usar uma expressão, é a prova com data marcada. A Terra é a prova com data marcada. A nossa evolução se dá transitando, muito provavelmente através de vários mundos, várias vidas, em outros locais. E muito também durante o período da... me foge o nome... erraticidade. O senhor concorda? Obrigado. Um pouco. Há controvérsias. De vez em quando eu mesmo duvido de mim. Mas tudo bem. Só contar uma historinha que eu acho que é interessante, que a senhora perguntou vigiar, né? Aí você me permite fazer uma historinha? Então, tem um senhor que reencarnou. E ele tinha um grande débito. E esse senhor ia falecer num acidente.
E o anjo da guarda dele sabia que ia acontecer esse acidente. E durante toda a sua encarnação, ele foi intuindo aquele senhor para ele se melhorar, para ele procurar se corrigir. E ele também orava. Depois eu vou, se der tempo, fazer uma perguntinha. E ele foi assim, intuído, e resolveu corresponder a essa intuição boa. O anjo bom que falava à sua alma, a própria ele, né? E ele, ouvindo aquelas mensagens, começou a praticar o bem. Isso foi durante muitos anos. No dia em que ele deveria desencarnar, no acidente, foi colocado por uma pessoa, na providência divina, uma casca de banana no chão. E ele ia passar naquela casca, escorregar, bater a cabeça e desencarnar. Só que durante a vida inteira dele, ele preencheu aquele lado negativo que ele tinha com o bem, fazendo o bem para o próximo. E no instante exato que ele passava por aquela casca de banana, ele observou o chão, pegou a casca de banana e jogou no lixo. E assim ele não desencarnou daquela maneira. Dá para fazer uma perguntinha ainda? Rapidinho. Você falou, Bira, que você... as características da oração, não sei se você já... Como? As características da oração. Quais são elas, se você podia nos ajudar nesse ponto? Olha, Leonardo. Como orar? Como orar a Deus? Eu vou confessar algo para vocês. Eu vou dar o meu exemplo. Troco longas ideias com ele tomando banho. Bato muitos papos quando eu estou sozinho, às vezes dirigindo. Eu converso. A diferença é que quando eu faço isso, tem sentimento. Tem um sentimento forte. Porque eu tenho a nítida sensação, quase que a certeza, de que só com sentimento a minha voz vai chegar alta e clara. Só com sentimento. Brincadeira, hein? Só com sentimento ele vai ver que é sério. Porque eu só falar, a gente fala tanta coisa o tempo todo. Fala-se tanta coisa o tempo todo. Não adianta nada. Eu não gosto de seguir fórmulas para orar. É aqui. Isso é que me faz orar. Bom, obrigado, viu, Bira? Obrigado a vocês. Obrigado pela paciência. A gente que agradece. Bom, depois de tanto recebermos, chegou o momento de doarmos um pouco mais de nós. E nesse momento queremos vibrar amor, emitir sentimentos, pensamentos, vibrações, envolvendo em especial o nosso planeta Terra, que passa por tantas transformações. Sabemos que essas mudanças ocorrem e vão ocorrer, tudo a seu tempo, mas precisamos nunca esmorecer a nossa fé, e é por isso que queremos envolver o nosso planeta em muito amor, que ele seja auxiliado nessa transição, que os povos possam aos poucos se entender, que possa haver justiça e paz social em nosso planeta. Que nós possamos ser um único povo, uma única nação, baseada no amor, no respeito a todos os povos e todas as crenças. Vivemos também pelo nosso país, que passa por um momento também delicado, que nós possamos não esmorecer a nossa fé, que nós possamos não entrar em pensamentos negativos, de discórdia, de desunião,
procuramos também vigiar e orar para que o nosso desânimo não tome conta de nós, mas que ao contrário tenhamos fé, que o plano divino tudo olha e tudo coordena. Vivemos por essas eleições que vamos passar nesse próximo domingo, que possa surgir a paz e a harmonia em nosso país, que tudo possa acontecer da melhor forma possível. Vivemos pelas famílias, principalmente aquelas que passam por dificuldades, problemas afetivos, problemas de relacionamento. A família que abriga a todos nós, nossa própria família, sejam envolvidas em muito amor também. Nessa mesma vibração, então, queremos também agora nossa prece, fazer a nossa prece final, agradecendo, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui, nos abastecendo, nos harmonizando, por essa casa tão bendita que nos acolhe. Queremos pedir pelos seus dirigentes, que eles possam sempre ser intuídos a coordenar os trabalhos da melhor forma possível, que nós possamos aqui ser uma luz que irradie amor e paz por esse nosso planeta Terra, que nós possamos, ao voltar aos nossos lares, também levar a esperança e a fé, a paz, que nós possamos em nossos trabalhos, onde quer que estejamos, disseminar o amor e a paz de Cristo. Que assim seja. Graças a Deus. Lentamente vamos voltando o nosso pensamento para o ambiente aqui presente. Pedimos silêncio ainda, porque os trabalhos ainda continuam. E agora vamos para os passes. Pouco a pouco serão chamados para receber. Muito obrigado, uma boa noite.